A paz de Deus, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Tudo bem com os irmãos? Espero que sim. Sou o irmão Lorival, faço parte da comunidade cristã no Brasil, conhecido como Nova CCB. Estou aqui no canal do YouTube, o canal aqui é da rádio, né? Rádio CCB, para falar do Evangelho, falar um pouquinho da Palavra de Deus, conversar com os irmãos. Quero deixar meu WhatsApp, DDD 11 9 4007 3396. Irmão, se você quiser ouvir a rádio Comunidade Cristã do Brasil, Hinos Inário 4, é só acessar, baixar um aplicativo, se for o caso, RadioNet. Aí, o RadioNet tem todas as rádios. Você escreve ali na pesquisa, Comunidade Cristã no Brasil. Aí você coloca, salva ele coloca nos favoritos, você clica e você vai ouvir a rádio Nova CCB. Se você quiser ouvir outra rádio também, só escrever ali, tá? E põe em favoritos. Então baixa o aplicativo RadioNet, é um aplicativo leve, é muito bom, bem profissional. Nossa rádio está cadastrada ali. E também temos outros aplicativos. Vocês vão entrar em contato para poderem mandar. Meus irmãos, eu queria falar um pouquinho aqui da palavra de Deus. Está em Cristo, né? Romano 8, versículo 1, escrito assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Olhando até aqui, irmão, olhando essa passagem, né, já ficamos todos felizes, né? Já estamos livres, não há condenação por estar em Cristo. Mas, irmão, e para estar em Cristo, né? Será que todo aquele que fala, eu creio em Jesus, eu batizei, obedeci, então eu não estou em nenhuma condenação porque eu estou em Cristo, né? Não há nenhuma condenação aos que estão em Cristo Jesus. Irmão, vocês acham, irmão, que enquanto o homem crê em Jesus Cristo, ele simplesmente já está em Jesus, em Cristo? Você acha que é isso? E essa condenação do homem? Aqueles que estão em Cristo Jesus, não se refere a todos que crêem no Senhor Jesus? O que o irmão acha? A maioria dos que creem no Senhor Jesus não obtém o louvor de Deus. Assim como o Senhor Jesus disse, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E quantos estão nessa situação que creram no Jesus e foram chamados, mas não é escolhido? É um mistério. Porque muitos chamados, mas poucos escolhidos. Entre aqueles, irmão, que são escolhidos, alguns só acreditam no Senhor para obter benefício. E nem praticam a verdade. Alguns até fazem o mal. A riqueza a Deus. Comete pecados. Tem pessoas, me batizei, então agora Jesus é obrigado a me levar para o céu. Eu fiz a minha parte. Eu me batizei, eu creio nele, né? Eu sou um filho de Deus, eu tenho um direito. Não é justo o filho de Deus passar uma situação dessa, situação de pobreza, de humilhação. Não, tem que ter uma vida de fartura. Sou filho de Deus. Senhor, eu quero um carro, Senhor, eu quero uma casa, eu quero uma vida melhor. Senhor, eu quero isso, quero aquilo. Irmão, tem muita gente que tem esse pensamento, acha que é filho de Deus e está aí reivindicando casa, carro, apartamento, né? Dinheiro do céu, né? Médico a toda hora, 24 horas por dia tem um médico particular, curando, me libertando. Se tu não me libertar, tu não é Deus. Se tu não me ama, e começa com aquelas chantagens, com as exigências. Mas diz a palavra que muitos chamados são poucos escolhidos, irmão. E essas pessoas que eu falei agora vão atrás de interesse. Benefício temporário da sua fé, do que ele quer, que ele precisa. Algumas pessoas nunca amam a verdade, né? Nem praticam a verdade. Algumas até procuram fazer o mal, até pelos próprios irmãos da igreja. Isso está provado, resistindo a Deus.
E também não é só pessoas ali que sentam ali, não. Pessoas líderes religiosos, irmão. Pessoas que estão no púlpito, a maioria deles ainda. E acredita que Deus é o empregado dele. Porque obras acontecem, milagre acontece, maravilha acontece em reunião cristã. E ele acha que está com todo o poder. E alguns perguntam, mas por que Deus faz a obra, faz o milagre no ministério daquele irmão? Irmão, você acha que por causa daquela pessoa, Deus vai deixar aqueles que necessitam, aqueles que clamam com fé, não receber a bênção? Mas naquele dia vão chegar no Senhor e dizer, Senhor, no teu nome fizemos isso, no teu nome fizemos aquilo, fizemos milagre, cura, maravilha. O Senhor, não conheço, para trás de mim. Vai. Sai reto, Satanás. Teu lugar não é aqui. Porque são essas pessoas, irmão. E religiosos que estão lá em cima. A maioria deles, irmão, eles são adeptos dos fariseus. Gosta de ser reverenciado, gosta de ser santo, gosta de ser chamado pelos outros. E alguns também dizem que creem, mas são descrentes, irmão. Não há testemunho nele, não há obras cristãs, não vive o evangelho, não pratica o ir e pregar o evangelho, não fala de Jesus, não ora, não busca a presença de Deus para santificação. Essas pessoas se aplicam. Essas aí não são escolhidos, não são aqueles fiéis ao Senhor. Aqueles que conseguem guardar os mandamentos de Deus, irmão. Praticar a verdade, obedecer. Vamos dizer assim, por assim dizer, vamos dizer assim, Aqueles que buscam a verdade, obtêm a vida. E Jesus é a vida. Quem busca a verdade, busca a Cristo, irmão. E obedece a Cristo, obedece aos seus mandamentos. E não vive cometendo mal, torpeza. Não fica resistindo a Deus. Não fica aí blasfemando, falando mal do Senhor. Sim, são pessoas que dizem que estão em Cristo, mas suas obras não condiz. É verdade, meu irmão? Nem todo aquele que diz que crê no Senhor está enquadrado nessa passagem de uma condenação porque estão em Cristo. Porque o Senhor vai cobrar, irmão. Existem alguns crentes, irmão, cuja fé não é reconhecida por Deus. Porque diz o Senhor na sua palavra, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é pecado, porque tem pessoas que fazem essas coisas, meu irmão, por trás, vive no pecado, vive na concupiscência da carne, vive em adultérios, Mas as obras estão acontecendo, os milagres acontecem, milagre não leva ninguém para o céu, irmão. Isso é para mostrar o poder de Deus na vida das pessoas. Não é para a salvação é mediante a fé, e na transformação que o Espírito Santo proporciona a essa pessoa. Portanto, irmão, fé em Jesus Cristo é estar em Cristo. São coisas diferentes, irmão. Aqueles que creem no Senhor, mas não recebem o seu louvor, não entrega o seu coração a Deus, não busca o Senhor do fundo da sua alma, Então essas pessoas que continuam a negar Cristo, essas pessoas negam Cristo com seus pecados, com suas ofertas, ofertas malignas, cheias de interesses, de chantagem. Porque na passagem de Hebreus, é de 10, 26,
Diz assim: porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Hebreus 10, 26. Portanto, meu irmão, podemos ver que nem todos os crentes do Senhor estão de fato em Cristo. Somente crentes que amam a verdade, que amam a palavra de Deus, que são capazes de buscar a verdade, que obedecem a Cristo, que verdadeiramente conhecem a Cristo, que não tem concepções sobre Cristo, não se rebelam, não resistem ao Senhor, eles de coração servem. Se Deus der, Ele é Deus. Se Deus não der, Ele é Deus, continua servindo. Se Ele me curar, amém. Se não me curar, amém. Mas quando eu crendo nele, se Ele me abençoar, amém, glória a Deus. Se não abençoar, vou continuar servindo. E as pessoas que realmente servem ao Senhor não se rebelam, não criam motim, né? Tem um coração humilde. Não é o fato de você falar: eu creio no Senhor, eu me batizei, eu fui lá na Assembleia de Deus, eu fui lá na Deus Amor, eu fui lá na Congregação Cristã no Brasil, você me... Irmão, isso aí não vai dar salvação a ninguém. A salvação diz a palavra, aquele que crer e for batizado. Ah, mas me batizei. Mas você tem que crer, irmão. Crer é renunciar ao pecado. Crer é ter uma vida transformada. Crer é estar na obediência da palavra, no amor de Deus, no amor de Cristo, né? Deixar que o Espírito Santo da graça possa fazer a transformação no teu ser. Deixar que Ele te santifique, que te mude, te transforme. Está certo que a salvação é mediante a graça. Esse nome que está escrito, graça. Mas a graça é o favor imerecido. Mas não há nada que possamos fazer. Sim. Não há nada que pode fazer para ser salvo. Mas depois de salvo, tem muita coisa para fazer. Irmão, está dizendo que não há nada que possamos fazer para ser salvo. Vou repetir de novo. Depois de salvo, há muita coisa para você fazer. Então, depois de salvo, você tem que ter uma vida em Cristo. Uma vida transformada. Tem que ter os frutos de Cristo, dos Espíritos, os frutos do Espírito na sua vida. Tem que ter a transformação, tem que ter mudanças, né? Tem que ter, vamos dizer assim, o perfil na sua vida, o caráter de Deus, né? Você tem que não amar o pecado, não gostar mais do pecado, se aborrecer com o pecado, se entristecer com o pecado, se apartar do pecado, lutar contra o pecado. Por quê? Porque você não vai querer entristecer o Espírito Santo que está em você. A Bíblia diz: não entristecer o Espírito Santo que está em vós. Então muitas pessoas acham, porque apenas passou na água do batismo lá do seu ministério, com o seu pastor, com o seu ancião, e falou que creu em Jesus, e acha que nenhuma condenação há porque estão em Cristo Jesus. É assim, o que estão em Cristo, mas está em Cristo existe muita coisa. Para você dizer que está em Cristo, vai ter que se cumprir a palavra. Tem que ser um escolhido. O escolhido tem mudança. O escolhido, ele não vive na prática do pecado. O escolhido, ele ama as coisas que é do céu. O escolhido, ele ama a Deus e procura fazer a vontade de Deus. Se você é um escolhido, você está em Cristo. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que são escolhidos. Mas você que vive, né, como diz aí o crente Raimundo, né, pé na graça e um pé no mundo, meu irmão, sem chance. Naquele dia você vai ver que você apenas era joio na obra, porque você não teve frutos, né? Depois de crer no Evangelho, tem que ter frutos, viu, irmão? Tem que ter fruto do Espírito na sua vida. Você tem que deixar Cristo aparecer. E com Cristo aparece, os frutos aparecem. E como diz assim a palavra: eu sou a videira, meu pai é o lavrador. A vara que tiver em mim não der fruto, né? Não der fruto, corta, lança fora, né? Mas o que tiver em mim tiver fruto, meu pai limpa para que dê mais ainda. Então tem que ter bastante fruto, viu? O Senhor quer bastante fruto no meio do seu povo, na igreja, né? Frutos para a honra e glória de Cristo Senhor. Você canta muito assim, não canta?
frutos para a honra e glória, né? Então, meu irmão, os frutos fazem parte da graça. Os frutos provêm de Deus do céu, os frutos do Espírito de Deus na sua vida, na minha vida, do seu ministério. Tem que ter os frutos, irmão. Se não tiver, você apenas é um figurante. Creu, se batizou, mas o seu coração não está em Cristo. O seu coração está no interesse, né? Tem pessoas que se batizam para ter uma vida chamar que é uma vida, sei lá, status, posição, interesse, ou por interesse por um homem, por uma mulher, por uma posição, né? Alguma coisa assim, mas não está focado na causa, não está focado na missão, não está focado na graça que é Cristo Jesus. Está lá como um número, só de aparência, né? Apenas uma aparência. O seu coração não tem a essência do amor do Evangelho de Jesus. Não deixou que ele transformasse. Então, estar em Cristo é viver a verdade do Evangelho na sua vida. Deixar. Mas eu sou fraco, eu erro. Não tem problema. Você clama a Deus e fala: Senhor, sou fraco, sou errante, mas eu quero te servir. Me mude. Põe um coração novo, um coração justo e reto. Muda o meu entendimento. Essa mensagem, que Deus abençoe você, meu irmão, compartilhe, né? E não adianta você ficar correndo para essas igrejas aí, meu irmão. Você não vai encontrar Cristo lá, tá? Tem irmão correndo de igreja em igreja. Tá de uma arapuca para outra, irmão. Sai de uma arapuca, entra em outra arapuca. Sai lá de uma gaiola, né, de uma instituição e corre para outra. Se você vive nisso aí, apenas você é uma pessoa que não tem raízes no Evangelho. Não é a instituição que vai te mudar, mas é Cristo que te muda. Pode ser, você tem direito sim de mudar para uma instituição que te agrade, que você se sinta melhor, não há problema nenhum. Mas tem gente que está procurando. Irmão, agora que eu conheci o verdadeiro Evangelho. Conheci vários irmãos. Irmão, passei 20 anos, né? 20 anos servindo ao homem na seita. Estive ali em tal ministério. Eu vou falar lá, na Assembleia de Deus. Quantos vão falar isso aí? 20 anos, 25 anos, era pastor, mas no tempo certo Deus me chamou na sua graça. E hoje estou servindo a Deus aqui no ministério. Não é assim, irmão? Tá cheio de monte de pessoas que nós chamávamos de seitar e está lá na graça de Cristo, que falou que é a denominação. Agora, o das igrejas bíblicas chama os da graça de seita, porque não conhecem o verdadeiro Evangelho. Olha aí, irmão, por quê? Porque essas pessoas estão fundamentadas em ministérios, não em Cristo, na verdade. Se você for da ministério da congregação, entende os fundamentos de Cristo, irmão. Não da congregação, esquece essa placa aí, irmão. Essa placa foi inventada pelo homem. Mas se você está lá, mas você gosta de estar lá, gosta de estar se dentro daquele ministério, mas tem um fundamento do Evangelho, né? Você não está nem preocupado com essa placa, até mesmo com a congregação. Mas se você gosta de estar lá, vai ficar. Não é essas pessoas, não, irmão. Agora tem umas pessoas saindo lá do ministério, correndo lá para a igreja do que chamava-se de seita, porque agora inverteu, né? Irmão, agora o pessoal está procurando a graça de Cristo lá das igrejas reformadas, né? Mal eles sabem que essas igrejas vêm de uma reforma, irmão. Já vem lá de Lutero, dos reformistas. Não tem nada a ver com a igreja primitiva, tá? Tudo, irmão. Tudo aí faz parte do movimento da reforma protestante, né? Católica. Se protestaram contra os católicos, surgiu a igreja presbiteriana. Não tem nada contra, irmão. Não estou falando de vocês presbiterianos, não. A história conta isso aí. Os luteranos, surgiu vários homens aí surgindo com suas teorias, com seus pensamentos, Calvino, sei lá. Nem conheci esse pessoal. Surgiram alguns pregadores de grandes nomes, né? Homens que atraíram multidões. E assim por diante, né, irmão? Se você for olhar a história das igrejas, né?
Você vai viajar no pensamento do homem. Sempre vão falar, um anjo apareceu e falou para mim montar o tal ministério, revelou essa graça. Cada um conta uma história maluca, né? Mas ninguém procura falar, eu tive um encontro verdadeiro com Cristo, né? E ele não está no ministério da congregação, e ele não está na assembleia, ele não está em placa nenhuma, ele está agora no meu coração, porque eu vivo com Cristo no meu entendimento, no meu coração. Aí você achou o verdadeiro evangelho. Aí você vai no ministério que você quiser. Você entra, sai, mas Cristo está com você. Mas enquanto você está vivendo a placa, né, defendendo placa, e não está defendendo a Cristo, não está em Cristo, não cumpre essa passagem, né, que diz assim: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Tem pessoas que deixaram a lei dos mandamentos, que a Bíblia fala, e agora está a lei dos mandamentos das denominações, né? Estão com a Bíblia desse tamanho de ensinamento para cumprir. Mas o verdadeiro cumprimento, que é a Bíblia Sagrada, não cumpre. Estão preocupados com as doutrinas inventadas pelo homem, pelo uso e costume, né? Por aquilo que o homem inventa. Todo ano se reúne. Ô irmão, é bom de colocar na obra de Deus, né? Já falar com a obra de Deus é ali a instituição, né? Irmão, Deus revelou, vamos dar exemplo, né, irmão? Não estou falando agora. Para as irmãs sentando do lado, sentando do outro, é tudo ordem de essência. Porque Deus revelou assim, Deus revelou assim, Deus revelou assim, Deus fez o ensinamento para falar isso, Deus fez o ensinamento para que aconteça isso, faça assim, faça assim. Se você pegar lá, procura o estatuto da sua igreja lá. Procura as doutrinas da sua igreja. Não é a doutrina da Bíblia não, irmão. Procura os ensinamentos anuais da sua igreja, ó. É uma Bíblia desse tamanho, hein? É tão difícil você seguir aquele ensinamento. Eu devia pegar aqui, né? Não sei se é que dá tempo, porque eu não fui preparado para isso. Você pegar lá, né? Deus, na reunião, nos mostrou que a irmã e o irmão que pintar o cabelo, isso é vaidade, não sei o quê. Irmão que usar barba não pode, porque o servo de Deus tem que estar com ordem de decência. Irmão, inventa tanta coisa, irmão. Tanto fala que barba é pecado. Irmão, eu não deixo a barba crescer porque eu já pinico, irmão, isso não dá. Mas, então eu já corto por questão de costume, né? Mas tem pessoas que têm a barba, né? Não tem problema não, né? Mas o ministério lá, os pessoal tem que estar sem barba. Se tiver com barba, já fala que já está com o costume mudando. Irmão, compreender o uso e costume do povo crente é complicado. É um livro de ensinamento. Eles obedecem mais aquele ensinamento da igreja do que cumprir o mandamento de Deus, amar a Deus sobre o próximo como ti mesmo. Tem um medo de errar naquele ensinamento para não ser punido, né? Perder a liberdade, né? Você não pode perder a liberdade de Cristo, irmão, na tua vida. Você não pode ter perder a liberdade do Espírito Santo na tua vida, né? Enquanto você estiver aí correndo atrás dessas liberdades humanas, a de Cristo não te libertou ainda. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe, né? Que Deus abençoe a sua vida, que tenha um crescimento espiritual grandemente, em nome de Jesus. Deus seja louvado, irmão.